Então a graça começa quando você está trabalhando com valores que são desconhecidos, né? Quais valores? Aqueles valores que os valores verdades, os valores verdadeiros, né, que os compradores têm. Então, olha só, até agora discutimos sobre como compradores e vendedores interagem se eles sabem os valores verdades uns dos outros, tá? Mas agora veremos a interação quando ninguém sabe o valor verdade dos outros, tá? Isso tem mais a ver com o que a gente conhece de leilão, né? Quer dizer, aí sim você vai ter por que usar o leilão. É isso que a gente tinha conversado antes lá, né? Um dos motivos aí de você usar leilão, né? O porquê que é uma boa ideia usar leilão é quando você não tem certeza do valor que cada um dá para um determinado objeto que você está vendendo, né? E é aqui que a gente vai começar a estudar com calma, né? Então, neste caso, a gente diz que os compradores têm valores independentes e privados, né? Por que independentes? Porque cada um tem o seu, tá? Não só isso, não é só isso. O independente aqui também diz respeito assim, o valor que eu tenho não vai influenciar o valor que você tem, tá? Então as coisas são independentes, né? Porque você poderia ter valores dependentes, assim, né? Eu não consigo pensar numa situação muito boa aqui, mas assim talvez os valores sejam meio que próximos, ou eles meio que, assim, eles orbitem ali valores, né, assim, mais ou menos iguais, tá? Por algumas questões do que, tipo, às vezes as pessoas conhecem mais ou menos quanto que custa lá o item que o vendedor tá vendendo e tal. A gente vai meio que ver isso daí lá mais pra frente, vai discutir, né? Mas a princípio os valores são independentes. Se eu dou uma valoração, não vai influenciar na tua valoração. E a outra coisa é que é privado, né? O que significa privado? Que as outras pessoas não sabem. Elas não sabem quanto que eu estou disposto a pagar no item, né? Eu não sei quanto que você está disposto a pagar no item também, né? Todos os valores são privados, tá bom? Então, veremos também o caso onde os valores são comuns entre os vendedores e compradores. Aqui acho que tem mais a ver com aquela questão da dependência lá, né? Que eu falei que tem valores meio que próximos, valores meio que incomuns ali, né? Em comum, né? Não incomum. Tá? Então, nesse caso aqui, que a gente ainda vai comentar mais para frente, os compradores querem revender o item para lucrar. Tá? Então, a gente vai conversar, nem vou dar muito spoiler aqui, mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente, né? O item tem um valor estimado, tá? Um valor médio e tal, enfim, vamos conversar isso mais para frente. Beleza. E aí a gente começa a pegar aqueles 4 tipos de leilões lá que a gente viu e a gente começa a achar relações entre eles, né? Parece que eles são 4 tipos de leilões diferentes, mas na verdade não é assim. Então, ó, a primeira coisa aqui é assim, que os leilões de lance decrescente, tá? Que são aquele lá, o holandês, né? Holandês, tá? O holandês. É exatamente a mesma coisa que os leilões selados de primeiro preço, tá? Então, o leilão decrescente é a mesma coisa que leilão selado de primeiro preço. Tá? Então, como é que funciona? Como é que a gente entende isso? Pensa assim, ó. No leilão decrescente, os valores vão baixando, óbvio, né? Por isso é decrescente. E ninguém se pronuncia até alguém aceitar o preço, né? Depois, cada comprador tem um valor BI aqui. Cada comprador I, né, tem um valor BI. Tá, aqui tá um pouco errado, né? Que é o primeiro momento em que ele se pronuncia, mas não é bem isso, né? Cada comprador tem um valor BI, tá? Deixa eu apagar isso daqui não deveria estar aqui. E daí a conclusão é, assim, o comprador com o maior BI ganha o item, né? E quanto que ele paga? Ele paga BI, tá? Então, essa última frase aqui que ela é mais importante. Assim, o comprador com maior BI ganha e paga BI, tá? Isso daqui tudo no leilão decrescente, tá? Agora, como é que funciona lá o leilão selado de primeiro preço? Primeiro, o item vai para o comprador com maior, que deu maior lance, né?
B aqui é de bid, né? De lance, tá? O item vai para o comprador com maior lance e o comprador paga BI. Então, essas duas coisas aqui é exatamente o que acontece aqui, ó. Tá? Então, para você, assim, tipo, usar leilão holandês ou usar o leilão selado de primeiro preço, na verdade, dá na mesma, tá? Dá na mesma. Interessante, né? Parece que eram coisas tão diferentes, mas no fundo dá na mesma. E, bom, talvez você achasse aquele lance, o leilão selado de segundo preço lá, uma coisa meio estranha, né? Mas no fundo ele é exatamente a mesma coisa do que o leilão inglês, que é aquele que a gente está mais acostumado, né? Então não tem nada de estranho naquele leilão selado de segundo preço, tá? Então a análise assim que a gente faz é a mesma coisa, né? Igual a gente fez antes ali. Como é que... Vamos ver aqui com calma. Então assim, ó, no lance crescente, né? No leilão de lance crescente, os preços vão subindo, né? Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Quando o comprador com o segundo maior valor desistir, o comprador com o maior valor ganha e paga um pouquinho mais do que o segundo maior valor. Tá? Então vamos supor assim que você tem lá 3 carinhas querendo comprar. O comprador 1, o comprador 2 e o comprador 3. Então você fala, quem dá mais? Aí chega lá no... vamos dizer que aqui os valores são tipo que nem antes. 120, 150 e 170. Tá? Então fica lá assim. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? E vai subindo. Quem dá mais? Quem dá mais? Chegou aqui chegou a 150, o C2 ainda está querendo comprar. Aí, quem dá mais? Aumenta um pouquinho. Aí o C1 fala, eu dou mais. Eu dou 151. E nesse momento que o C1 fala 151, né? Ninguém mais está disposto a competir com ele. Então o que acontece? No fundo, ele ganha, né? Ó, o comprador com o maior valor, tá aqui o valor dele, que é o 170, ganha. Mas ele paga somente um pouquinho mais do que o segundo maior valor, que ele paga 151, tá? E isso é exatamente a mesma coisa que o leilão selado de segundo preço, né? Porque lá no leilão selado de segundo preço, você dá as cartinhas, e aí a ideia era, o comprador com o maior valor ganha, e paga o preço do segundo maior valor, tá? Então, assim, impressionante, né? Eu tava falando de uma coisa que parecia totalmente fora fora da realidade, esse leilão, sei lá, de segundo preço, né? Tipo, pô, por que o cara que mais deu o lance não vai pagar o lance que ele quis dar, né? Mas isso é igual ao leilão de lance crescente, tá? E a pergunta é, tá bom, eu tenho 4 tipos de leilão, né? Na verdade, agora eu tenho só 2, porque eu vi que eles têm uma equivalência entre eles ali, né? Então, assim, a pergunta é, qual desses que eu vou querer, vendedor, vou querer usar? Tá? Então, qual desses leilões é melhor o vendedor usar? A nossa primeira impressão é assim, ó. O vendedor ganha mais se usar o leilão de primeiro preço, tá? Então eu posso escolher qual leilão que eu... Então eu vou falar, vou usar o leilão de primeiro preço, porque tipo assim, né? Deixa eu só voltar aqui. Se o cara me dá a cartinha com 170, o cara vai ter que pagar 170, ele não vai ter que pagar lá 150, que seria o segundo maior preço. Então eu, vendedor, vou usar o leilão de primeiro preço, tá? Não vou usar o leilão de segundo preço, não faz sentido, né? É estranho você cobrar o segundo maior valor, se é possível você cobrar o primeiro maior valor, tá? Mas a resposta não é essa. A resposta não é essa, tá? Qual que é o problema aqui? Pensar desse jeito significa ignorar uma das principais mensagens da teoria dos jogos. Quando você impõe regras, as pessoas adaptam seu comportamento de acordo com essas regras, tá? O que vai acontecer no fundo? Os compradores, sabendo, tá? Lá do leilão de primeiro preço, sabendo que eles têm que, né, tipo, pagar aquilo que de fato eles deram de lance,
né? Eles vão pagar exatamente o lance que eles deram. Então elas têm uma tendência muito grande de diminuir o valor dos seus lances. Certo? Então vamos supor que você está fazendo lá um leilão de carta selada de primeiro preço. Você fala assim na tua cabeça, você fala assim, putz, eu só tenho uma tentativa aqui. Tem que dar aquela cartinha e é aquela cartinha lá. Daí você fala assim, putz, o item para mim vale 170, mas eu não quero pagar tudo isso, não quero pagar os 170, tá? Eu vou dar um lance assim, tipo, em vez de 170, eu vou dar um lance de 120, né? Acho que tá bom 120. Então essa que é a tua ideia, tá? Por quê? Porque você não quer pagar o primeiro preço. E aí, o que acontece assim, é que na prática, né? Na prática, os compradores diminuem tanto o preço que geralmente é melhor você usar o leilão de segundo preço. Tá? Então pensa nessa ideia que eu falei, o cara tem, o valor dele é 170, mas ele pensando que ele vai ter que pagar todo os 170, ele oferece 120, tá? Que é bem menos do que aquele valor que estava no meio, que era o 150, tá? Era o 150. Então, o cara que é o vendedor, para ele não vale a pena, porque esses caras aqui estão dando muito menos do que eles querem dar, tá? Então vamos supor que tem um cara lá com 170, outro com 150, outro com 120. É o valor verdade deles. Esse de 170 vai oferecer 120. Esse de 150 vai oferecer, sei lá, 90, vamos dizer assim. E esse de 120 vai oferecer 80. Tá bom? Então, o vendedor ele vai vender, né? Só que ele vai, né? Se fosse leilão selado de primeiro preço, ele ia receber essas três cartinhas aqui, ó. 120, 90 e 80, né? E aí o que acontece? Esse carinha aqui ganha. E quanto que ele vai pagar? 120, tá? E aí o vendedor vai receber 120. Mas se ele usasse o leilão selado de segundo preço, tá? Talvez ele ganhasse mais do que isso. Talvez ele se aproximasse lá no segundo preço, que era que é o 150 aqui, tá? Então, pode não parecer, mas o leilão selado de segundo preço é o cara, tá? É o cara, né? Pode não parecer, mas é o tipo mais popular de leilão, né? Se usa lá no eBay e a gente vai usar, né, versões, tá? Não pense que é assim direto, né? A gente vai conversar, já falei que a gente vai conversar isso mais com calma mais pra frente aí no curso. Mas é quando você tá fazendo, por exemplo, um leilão lá no eBay, as pessoas fazem até hoje, né? Eles usam um leilão de segundo preço, tá? Qual que é a grande sacada aqui do leilão de segundo preço? É esse teorema aqui, tá? Então o teorema diz o seguinte: dar o lance igual ao seu valor de verdadeiro, tá? Então assim, na hora que você for dar lá a cartinha, você dá exatamente o quanto que você valora o item, né? O valor verdadeiro. Então, dar o lance igual ao seu valor verdadeiro é olha só, que interessante, estratégia dominante em um leilão selado de segundo preço, tá? Olha que coisa interessante, né? Então você fala assim, tipo, lembra da estratégia dominante lá da teoria dos jogos, né? É assim, não importa a estratégia que os outros caras façam, tá? Para mim, sempre é melhor dar o lance exatamente igual ao meu valor verdadeiro. Mas isso só ocorre se você estiver usando o leilão selado de segundo preço, tá? Ou seja, né? Eu vou só voltar um pouquinho aqui. Esse cara aqui que tinha dado, né? O valor verdadeiro dele era 170. Ele deu aqui no leilão de primeiro preço, ele deu o lance de 120. Mas se ele tivesse usando um leilão selado de segundo preço, tá? Então ele daria aqui 170 como lance. Por que ele faria isso? Porque essa é a melhor estratégia possível, tá? Essa é a melhor estratégia possível olhando do ponto de vista de teoria dos jogos. Tá? Então, ou seja, a melhor estratégia do lance é exatamente o quanto o objeto vale para você, né?
Professor, não acredito nisso daqui. Não acredito nesse negócio que não faz o mínimo sentido. Bom, primeiro de tudo, assim, eu nem vou entrar de novo naquele papo entre teoria versus prática, tá? A gente vai primeiro, se você não acredita, a gente vai provar isso, né, do ponto de vista teórico, mas eu posso falar para você que na prática as pessoas, se você roda um experimento, vamos dizer assim, as pessoas elas têm a tendência de, no leilão selado de segundo preço, anunciar a valoração verdadeira, tá? Então isso ocorre do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, a gente vai provar, né, esse teorema aqui, tá? Para fazer isso, a gente vai ter que formular o leilão de segundo preço como um jogo, que a gente ainda não fez isso, né? A gente está falando do leilão de segundo preço, mas a gente vai ter que botar ele lá naquele padrãozinho de jogo, né? O que é um jogo? São três coisas: jogadores, estratégias e payoffs, tá bom? Então isso a gente vai ver aí na sequência.